Bom dia a todos, graças e paz. Amém. É muito bom ver os irmãos compartilhando, falando na reunião. Não tem alegria maior do que essa, do que ver que o Senhor ele tem usado a cada irmão, tem colocado um depósito na vida de cada irmão. E quando os irmãos chegam na comunhão, é isso que tem que acontecer, né? Cada um tenha uma oração, um salmo, né? Uma palavra de encorajamento. Então isso é muito bom, a gente vê o Senhor avançando conosco. Eu queria iniciar lendo o versículo que já foi lido aqui nessa manhã, Salmo 89, versículo 15. Aproveitar esse salmo que foi lido para fazer uma ligação com a mensagem que vai ser ministrada hoje. Salmo 89, 15. Bem-aventurado, irmãos, é quem? O povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Amém? Senhor, mais uma vez eu quero elevar os pensamentos, a minha voz a Ti, Senhor, invocando o Teu nome, rogando a Tua graça, a Tua capacitação, Senhor, para que seja o Senhor a fluir nessa reunião, encher nossos corações, nossa mente, Senhor Deus, da Tua verdade, da Tua presença, para que nós saiamos daqui nessa manhã transformados, Senhor Deus, mais parecidos com o Senhor, amando cada vez mais o Senhor e os irmãos, Senhor. Nos ajuda nessa manhã, como o Senhor já tem ajudado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado, filho. Nós temos tido uma sequência desde o início do ano do assunto sobre família, e eu creio que esse ano tem sido um ano muito desafiador e muito transformador em nossas vidas. Por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que Ele tem falado. Eu creio que os irmãos também têm esse sentimento de que esse ano foi um ano de bastante confronto. O Senhor nos confrontou em vários momentos, por causa do seu amor, por causa da sua disciplina em nós. E nós só temos que agradecer ao Senhor. Porque a vida da igreja é isso, né? A gente precisa ser confrontado pelo Senhor. Se não houver confronto, não há transformação. Não há mudança, não há avanço. Amém? Então a gente tem falado sobre esse assunto de família, sobre relacionamento, sobre casamento. Mas hoje eu queria falar de um assunto diferente. Não propriamente de família, né? Não ligado a esse assunto. Mas apesar disso, tem a ver com família. Né? Mas não está ligado a esses assuntos que nós estamos falando. Né? Então, eu queria falar com os irmãos hoje sobre o propósito da nossa existência. O porquê que nós fomos criados. Qual foi o propósito por que Deus nos criou? Se nós formos folhear a Bíblia, nós vamos encontrar vários propósitos. Eu posso citar alguns aqui, né? Nós fomos criados para agradar a Deus. Nós fomos criados para fazer parte da família de Deus. Fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo e fomos criados com o propósito de servir a Deus. Queria que os irmãos abrissem lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2, 10. Fala assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo o que, irmãos? Muitos filhos à glória. Vou parar por aí. Mas grave esse versículo, né? Trazendo muitos filhos à glória. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Primeira João 3:1. Fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê, irmãos? Filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Então, como a gente falou no começo, um dos propósitos
para o qual nós fomos criados? Nós fomos criados para fazer parte de quem, irmãos? Da família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Hoje o Malvino, quando entrou aqui pela reunião, a primeira palavra que ele falou foi qual? Não sei se os irmãos ouviram. Bom dia, família. Bom dia, família. É justamente isso, irmãos. Amém. Nós, como povo de Deus, nós fomos feitos para fazer parte da família de Deus. A gente está muito falando sobre família esses dias, mas hoje eu queria falar dessa família maior. Não só o marido e a mulher e os filhos, mas essa família que se chama Igreja do Deus Vivo, a qual nós fazemos parte. Então, nós fomos planejados para fazer parte dessa família, mesmo antes de nós nascermos. Então, em toda a Bíblia, se a gente vê lá de Gênesis, Apocalipse, desde o Jardim do Éden, aquela primeira família, Deus ele criou o homem para que o homem fizesse parte da família de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio. E quando a gente vai seguindo ao longo da história, no Antigo Testamento, quando ele vê que toda a humanidade havia se corrompido, o Senhor não desiste de ter uma família. O que ele faz? Ele vai lá e chama uma família de novo, chama Abraão. Para que de Abraão ele formasse um povo que seria a sua família. Amém, irmãos? E se nós avançarmos mais um pouco, quando a gente vê que essa família que Deus separou, esse povo judeu, rejeita o Messias, o que o Senhor faz de novo? Ele desiste de ter família, irmão? Não, ele chama um outro povo que não era povo, que somos nós, para fazermos parte dessa família. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, como é que fala lá, irmãos? Que nos predestinou Amém. para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós fomos predestinados para quê, Nárcio? Para sermos filhos, irmãos. Mateus 22, não precisa abrir. Aquela parábola que o Senhor conta, ele fala o seguinte: um rei quis fazer bodas a seu filho. E aquele rei nós sabemos que é o pai. E o filho é Jesus. Então Deus quis fazer bodas ao seu filho Jesus. Quem casa um filho, casa com qual propósito, irmãos? De que a família aumente. Não é isso? Para que a família seja mais numerosa. Então, o propósito eterno de Deus, irmãos, é viver em família. Não que Deus precisasse de uma família. Porque Deus, ele sempre viveu em família. Quando nós nos referimos à Trindade, nós falamos o que, Nélio? Pai, Filho e Espírito Santo. Da onde vem o nome de toda a família? O próprio Deus em si mesmo, ele se relaciona em família. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo, nas suas três pessoas. E esse é o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar as suas implicações. Então, desse relacionamento da Trindade, nós vemos que o amor, ele só se mostra nos relacionamentos. Não tem como a gente demonstrar amor se nós não estamos nos relacionando. Então, o amor precisa do objeto amado. Você precisa se relacionar com a pessoa com quem você ama. Então, Deus sempre existiu vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele nunca precisava de uma família, mas desejou ter uma. Então, ele concebeu um plano que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo o que possui. Quem aqui nessa manhã aqui gosta de herança, né? Quem gosta de herança, irmãos? De receber uma herança? Ninguém gosta?
Receber herança é bom, né? Mesmo quem nunca recebeu, nunca teve, é um negócio bom, né? Então, irmãos, quando nós somos chamados para fazer parte da família de Deus, nós recebemos tudo o que é dele. Pode abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, foi segundo o que, irmãos? O seu? Deus quis, irmãos. Segundo a sua vontade. Foi o exercício da sua vontade. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, olha a honra que nós temos, irmãos. Deus olhou para nós e falou, eu vou criar um ser e ele vai fazer parte da minha família. Eu tenho comunhão em meu Filho no Espírito e eu vou trazer eles para essa comunhão. Olha que tremendo, irmãos. Então, quando depositamos nossa fé em Deus, Deus se torna o nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos e os outros cristãos se tornam os nossos irmãos e irmãs. E a igreja se torna a nossa família espiritual. Olha que tremendo. Quando nós cremos no Senhor, nós somos filhos e Ele é nosso Pai. E como outros também creem no Senhor, são filhos também, nós ganhamos muitos irmãos. Para vivermos aonde, irmãos? Soltos por aí? Ou para vivermos na igreja? Juntos na igreja, irmãos. Imagina uma criança que nasce e não tem uma família. Isso é algo muito triste, né, irmãos? Então, quando nós nascemos, nós fomos inseridos em uma família. Assim como acontece no natural, acontece também no espiritual. Então, a família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus. E sim, eu já escutei muita coisa quando a gente fala isso, né? Que todos são criatura de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Alguém já foi confrontado quando falou isso para alguém? Mas como assim? Né, Kátia? Eu lembro da Kátia lá no passado, quando eu falei isso, e ela não era cristã ainda, né? Ela me confrontou com relação a isso. Como assim? Todos nós somos filhos de Deus. Eu, não. Nem todo mundo é filho. Tem gente que é só criatura. Como que a gente faz para se tornar filho de Deus, irmão? Crendo no Filho. Nós nascemos uma vez e fazemos parte da família humana. Para fazer parte da família de Deus, nós temos que nascer a segunda vez. E tem muita gente que não aceita isso. Irmão. Tem muita gente que não aceita. Acha que todo mundo é filho de Deus. Mas não é. Oi, Kátia? Mais fácil, né? É, muito mais fácil, né? A caminhada fica fácil. Isso, Romanos 8,16. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica, como que é, irmãos? De que? Somos filhos de Deus. Todos têm essa convicção aqui nessa manhã, irmãos? Que nós somos filhos de Deus? Então, o convite para fazer parte da família de Deus, irmãos, é universal. Mas há uma condição. Qual é a condição? A fé em Jesus Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 3, fala o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Todos nós temos essa compreensão, amém, irmãos? Então, como assim? No passado, né? Citei o exemplo da Kátia, né? Quando a gente fala que nem todo mundo é filho de Deus, mas quem não crê é criatura, e as pessoas não gostam, muitas coisas que a gente fala aqui também, os irmãos não gostam, sabia? Porque eu não sei se eu vou falar uma coisa aqui que os irmãos não vão gostar muito. Né? Mas é o seguinte, não sei se os irmãos vão concordar comigo. A família espiritual, irmãos, ela é mais importante do que a família biológica. Deu ruim ou não deu ruim? Eu sei que para alguns dá ruim. A família espiritual é mais importante do que a família biológica. Não, eu concordo. Eu tenho uma irmã que para mim fala comigo. Assim, muito difícil falar comigo, sabe?
morro de ciúme de ver com a minha mãe. Isso não quer dizer... Eu tenho irmã espiritual, como a Simar, que é minha irmã, que a gente se fala praticamente o dia todo. Sim. Sim. Estou dando assim um exemplo, né? Quando a gente fala isso, irmãos, às vezes a gente tem que explicar porque a gente não quer dizer que nós devemos menosprezar a família biológica, desamparar. Não é isso. Irmão. Simplesmente nós temos que entender que agora a nossa família, como a Aline falou, em Cristo espiritual, ela é uma família eterna. Ela nunca vai acabar. Mas nós não devemos menosprezar nossa família biológica, que nos criou, né? Nos deu os recursos. Se estamos vivos, é porque nós tivemos uma família biológica que cuidou de nós desde pequeno. Né? O que seria da Evelyn, do Caleb, se assim que nascessem fossem desprezados, né? Então a família biológica é importante, é maravilhosa, dada por Deus. Mas nós temos que reconhecermos que a família espiritual ela é mais importante. E onde que nós vemos isso na palavra? Aonde? Alguém se arrisca? Não? Eu acho que eu não li essa parte. Quando Jesus falou que Pronto, Malvino. Isso aí, Malvino. Ela é pai e mãe também. É isso aí. O que Jesus falou? Minha mãe e meus irmãos são quem? É aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, os filhos obedientes. Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí e querem falar com o Senhor. Minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O Senhor estava menosprezando sua mãe e seus irmãos? A gente já estudou Mateus. Os irmãos que participaram lembram que o Senhor aproveitou aquela oportunidade para proferir um portento, uma profecia portentosa, dizendo que ele não teria mais relações com seus irmãos na carne, que era o povo judeu, porque ele estava sendo menosprezado pelos seus irmãos na carne, trazendo para o nosso exemplo a família biológica, né? Então, quando a família biológica menospreza o nosso Senhor, nós temos que fazer um corte. Assim como o Senhor fez com o povo judeu, tomando como exemplo sua mãe e seus irmãos. Ele estava se referindo à sua nação. Então, quem era a família de Deus agora? A família do Senhor. Eram aqueles que faziam a vontade do Pai. Então, a nossa família biológica é preciosa? É. Mas muitas vezes ela vai ser um empecilho para nós avançarmos no Senhor. Vai ser um obstáculo que nós teremos que decidir. Qual família nós iremos priorizar? Se é a família espiritual ou a família biológica? Eu vou fazer a vontade da minha família biológica? Daquilo que eles querem? Ah, você não participa de nenhum churrasco, de nenhum pagode aqui que a gente faz, de nenhuma festa? Pô, você é alguém que não participa das coisas? Vamos fazer aqui domingo de manhã um churrasco? Aí tem a família espiritual que se reúne de domingo de manhã. Para quem nós iremos dar prioridade? Aí entra aquele versículo, melhor agradar a Deus do que os homens. Sim, claro. Nós nos reunimos todos os domingos. E o céu na terra é quando você consegue conciliar isso. Né? Sim, claro. É a família caminhando. Mas o Senhor ele falou que não veio trazer paz na terra, mas veio trazer espada. E ele, quando fala isso, ele se refere a pai e filho, marido, mulher. E que espada é essa? É a espada da palavra. A gente vai ficar com a palavra ou vai ficar com os costumes, cultura da família antiga, né? Então existe esse corte. Conseguiu me explicar? Sim. Que a família espiritual é mais importante? Amém. Então existem alguns benefícios, irmãos, de fazer parte da família de Deus. Quando nós fazemos parte da família de Deus, nós recebemos o nome da família, recebemos a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e também a herança da família. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, 7. Assim você já não é mais escravo. Amém. Porém, filho. E sendo filho, também
Herdeiro por Deus. Amém. Olha só, irmãos. Não somos mais escravos, somos filhos. E o filho tem direito a quê, irmãos? Tem direito à herança. Quem é nosso pai, Nélio? Ele é rico. Imagina a sua herança. Imagina, TT, a sua herança em Cristo. A gente não recebeu ainda toda a herança. Nós recebemos o pendor da herança, que é o Espírito Santo. Paz, amor, paciência, benignidade, mansidão, né? Que são os frutos do Espírito, né, filha? Né? Mas, irmãos, um dia nós iremos receber a herança completa, irmãos. Como o Nazi falou aqui, né? Às vezes aqui nessa terra a gente passa por dificuldade, passa por luta, né? Passa por faltas. Mas, irmãos, a nossa esperança está nessa herança, que é o próprio Senhor, mas tudo aquilo que vem com Ele. Um dia, irmãos, o Senhor enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. As coisas velhas passaram. Tudo irá se fazer novo em Cristo. Então, a família de Deus, ela tem essa esperança. E quando nós nos reunimos como família, irmãos, esse deve ser o nosso encorajamento uns aos outros. Lá em Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4:19, fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios 1, 18. Olha por que nós temos que ter os nossos olhos iluminados, irmãos. Fala assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o Senhor tem uma herança em nós e nós temos uma herança no Senhor. Nós fomos feitos para Ele, para pertencer a Ele, e Ele se deu a nós, irmãos. Essa comunhão na Trindade, ela tem que se fazer presente no nosso meio. E a herança, ela abrange o quê, irmãos? Primeiro, na herança nós seremos levados desse mundo para estar com Deus para sempre. Isso faz parte da herança. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. Terceiro, seremos livres de toda dor, todo sofrimento e toda morte. Isso faz parte da herança, irmão. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Quinto, participaremos da glória de Cristo. Glória tem definição, né? Não tem. Irmãos, essa herança, ela é imensa demais. Ela é tremenda demais. É uma herança incorruptível. E qual é o maior privilégio, irmãos, de nós fazermos parte dessa família? Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus 2:11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. O Senhor, ele não tem vergonha de nós, irmãos. Apesar da nossa mazela, do nosso pecado, da nossa fraqueza, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. O Deus perfeito, Deus eterno, todo-poderoso, que se deu a nós, ele nos chama de irmãos e não se envergonha disso. O ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado e inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Amém? Amém. Então nós temos plena consciência que agora nós somos parte de uma família espiritual, irmãos. Então essa foi a primeira parte da ministração, nos trazer essa consciência.
E eu queria avançar para falar sobre um outro assunto com relação a isso, né? De nós fazermos parte da família de Deus, porque isso também nos traz certas obrigações. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, fala o seguinte, Efésios 2, 19. E depois, 1 Timóteo 3, 14. Fala assim, Efésios, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nós não estamos mais largados nesse mundo, irmãos. Peregrinos, errantes. Nós fazemos parte de uma família. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Fala assim, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quando nós fazemos parte da família de Deus, essa família, ela tem uma casa. Que casa é essa, irmãos? É a casa de Deus. E essa casa de Deus é aonde, irmãos? É a igreja do Deus vivo. E essa igreja do Deus vivo é o quê, irmãos? Coluna e baluarte da verdade. Então a casa de Deus, que é a igreja de Deus, é coluna e sustentáculo e fundamento da verdade. E nós fomos chamados para pertencer a essa igreja. Nós não fomos chamados simplesmente para crer, mas nós fomos chamados para pertencer. Pode ler Hebreus 3:6. Hebreus 3:6. Fala assim, então. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, essa casa onde nós vivemos, somos nós mesmos. Essa casa não é um edifício, irmãos. Essa igreja não é uma construção humana. Como muitos falam, né? Você vai para onde, irmãos? Eu vou para a igreja. Você vai para a igreja? Você vai se reunir com a igreja. Né? Então, esse é o entendimento que nós temos que ter. Nós fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Então, nós fomos incluídos numa família para vivermos juntos, unidos. Porque sem isso, irmãos, nós não podemos cumprir o propósito de Deus para nós. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual. Ou seja, um crente que vive isolado dos outros fiéis, privado da sua companhia. Isso não existe. Um crente que não se reúne em igreja. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos, irmãos. Aleluia. Não isolados. Você não está mais por conta própria. Você tem um irmão do seu lado. Embora o seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Amém? Tem gente que cultua o Senhor isoladamente em casa. Não quer se comprometer com ninguém, irmãos. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis. E faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. Romanos 12:5. Romanos 12:5. Como é que fala? Assim, nós
Somos membros uns dos outros. Irmãos, nós somos membros uns dos outros. O irmão C.S. Lewis, ele fala o seguinte, com relação a essa palavra membro. Ele fala o seguinte, a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. As lojas oferecem descontos a membros. E os anunciantes usam nomes desses membros para criar listas de malas diretas, para mandar e-mail, né? Em muitas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício. Um organismo, não uma organização. Amém? Para que os órgãos do corpo humano cumpram o seu propósito, eles precisam estar aonde, irmãos? Para que os órgãos do corpo humano cumpram o seu propósito, eles têm que estar onde? Tem que estar no corpo, irmãos. Quanto tempo que um órgão vive fora do corpo? Pouquíssimo tempo, né? Por isso que dá para fazer um transplante, né? Às vezes alguém tem uma morte cerebral, aí o médico vai lá e faz o quê? Tira o coração, né? Coloca ali no recipiente guardado, congelado, e ele tem um tempo até ele levar esse órgão para habitar em outro corpo. Se ele demora muito, o que acontece com esse órgão? Morre, não morre? Amém. Mas a gente está falando de um membro, de um órgão. Mas o que acontece com o corpo que está esperando receber esse órgão? Então, olha a importância de um membro da igreja, irmãos. A igreja conta com cada membro, irmãos. E ser membro não é somente participar de uma lista de pessoas que frequentam a igreja. Cada membro no corpo tem uma função. Imagina um membro no corpo que não funciona, que não exerce seu papel, todo o corpo padece, todo o corpo sofre. Então, cada membro, irmãos, é importante. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local, se não fizer parte de uma assembleia local. Você descobre o seu papel nessa vida pelo relacionamento que mantém com os outros. É aquilo que a gente começou falando. O amor, ele só consegue se expressar por meio dos relacionamentos. Então, olha a importância de nós estarmos presentes nas reuniões, nos chamamentos. E não somente presentes, mas também funcionando nas reuniões. Romanos 12, o versículo 4 que a gente leu, né? Eu vou ler o 4 e 5 agora. Fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O primeiro sintoma que nós vemos de declínio espiritual é qual, irmãos? Normalmente, nós percebemos quando há um comparecimento irregular dos irmãos nas reuniões. Os irmãos não são frequentes nas reuniões. E eu não estou falando por um empecilho, digamos assim, por exemplo, o militar. O militar, ele serve em tempo integral. E ele faz missão toda hora. Viaja toda hora. Eu não estou falando desse tipo de falta na reunião, onde você tem um compromisso de trabalho. Não estou falando disso. Eu estou falando de quando você pode vir na reunião e escolhe não vir à reunião. Você prefere fazer outra coisa. Você tem um outro chamamento. Isso é reflexo de esfriamento espiritual. Quando nós preterimos o Senhor em virtude de um outro chamamento.
Isso se chama negligenciar o corpo de Cristo. Se nós fomos chamados para fazer parte dessa família, irmãos, onde nós temos todos esses privilégios, tenha certeza que quando você não está aqui, você faz uma imensa falta nesse corpo. Cada um de nós é importante nesse corpo. E olha o que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Como que o Senhor começou a edificar a igreja? Dando a sua própria vida por ela. Então olha a importância que Jesus deu para a igreja, irmãos. E qual é a importância que nós damos para a igreja? Será que é a mesma importância que o Senhor deu de dar a própria vida? Ou muitas vezes nós queremos preservar a nossa vida por quê? Porque na igreja tem muito problema. Na igreja tem muita dor de cabeça. É mais uma coisa para me preocupar. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você não pode aceitar a Jesus e negligenciar o seu corpo, que é a sua igreja. A Bíblia diz que o cristão sem igreja local, é como um órgão sem o corpo, uma ovelha sem rebanho, uma criança sem família. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local. Mas Deus discorda veementemente de você. A Bíblia oferece várias razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos com uma comunidade local. Então vamos aqui a algumas perguntas. Por que você precisa de uma família cristã? João 13:35. Por que nós precisamos frequentar uma igreja local? João 13:35. Alguém pode ler em voz alta? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisso conhecerão que todos sois meus? Como que vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus? Como que a gente vai amar uns aos outros se a gente menospreza a comunhão? Olha a importância disso, irmãos. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Outro motivo, a família cristã retira-o do isolamento egoísta. Aquele que menospreza a comunhão da igreja, irmãos, na verdade ele está sendo egoísta, está pensando nele mesmo. Muita gente conhece João 3,16, não conhece? Fala aí, João 3,16, quem sabe? De tal maneira que Deus, Filho unigênito, para todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha. Amém. Todo mundo conhece João 3,16. Oh, glória. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem conhece 1 João 3,16? Caleb, 1 João 3,16. Abre lá para mim. 1 João 3,16 todo mundo conhece. 1 João 3,16 pouca gente conhece. Pode ler. Conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Nisso conhecemos o amor. Em quem, irmãos? Cristo deu a sua vida por nós, amém? E agora, o que a gente tem que fazer? Como que eu vou dar a vida pelo meu irmão se eu menosprezo ele? Se eu menosprezo a comunhão? Se eu menosprezo as reuniões? Se eu menosprezo a vida da igreja? Efésios, antes. Mais um motivo, irmãos, para nós estarmos em comunhão. A família cristã ajuda você a desenvolver músculos espirituais. Efésios 4,16.
A família cristã te ajuda a desenvolver músculos espirituais. Efésios 4,16 fala assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como que a gente vai crescer espiritualmente se a gente se isola, irmãos? A Bíblia diz que nós somos um corpo. E como que esse corpo cresce? Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Irmão, você é importante para mim, irmão. Eu sou importante para você. A Isabela é importante para a Kátia. O Caleb é importante para o Nélio. Tereza é importante para a Evelyn. E para minha esposa também. Quando cada um desempenha a sua parte no corpo, não fora do corpo, não isoladamente, esse corpo cresce, irmãos. Só para falar, repetir o que eu falei no início. O quanto nós temos crescido esse ano, irmãos. Todos concordam comigo? Ou tem alguém que discorda? Que nós avançamos esse ano em muitos assuntos? Amém. E nós avançamos por quê? Porque estamos unidos. Estamos juntos, frequentando as reuniões. Então, isso é ser membro. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. É fácil nos enganarmos pensando que somos maduros quando não há ninguém para nos confrontar. Então a gente quer o conforto do nosso lar para não ser confrontado na igreja. Quem foi confrontado esse ano aqui, irmãos? Muitos foram confrontados. Todos foram confrontados. Amar, orar, incentivar, admoestar, saudar, servir, ensinar, aceitar, honrar, carregar as cargas, perdoar, submeter. Isso é ser membro. Não é somente sentar na cadeira, irmãos. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Precisamos de algo mais que a Bíblia para crescer. E é o quê? Precisamos mais do que só a Bíblia para crescer. Isso é o quê, irmãos? Do que mais nós precisamos? Uns dos outros. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendemos uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus lhes ensina, também aprendemos a crescer. Mais um motivo. O corpo de Cristo precisa de você. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Alguém pode ler aí de 4 a 11? 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Ora, a felicidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a adversidade vem externa, mas o Senhor é o mesmo. E a adversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E eu vou ler o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, irmãos, olha o que cada um recebe no corpo. Cada um recebe um dom diferente. Um interpreta a língua, o outro fala em língua.
o outro profecia, o outro discernimento. Cada um recebe um dom para ser usado aonde, irmãos? A gente só consegue descobrir o nosso dom aonde, irmãos? Na igreja, no corpo, irmãos. Olha a importância de nós termos essa consciência. O corpo de Cristo precisa de você, porque você tem um dom que foi dado por Ele. Se você não está nas comunhões, nós perdemos um dom. Esse dom não pode ser engessado. Não pode ser engessado. Esse dom para Ele tem que manifestar. Nas reuniões, nós temos que ter a liberdade para manifestar os nossos dons, porque foi dado a cada um, individualmente, mas pelo mesmo Espírito. Então, quando o irmão vem para a comunhão, a gente sempre fala isso, né? O irmão tem que vir cheio do Senhor para compartilhar aquilo que o Senhor tem te dado. Na hora que Ele permitir que você compartilhe. Porque, como falamos ontem, né? O irmão que estava aqui ontem, muitas vezes a gente tem que ficar calado na reunião, né? Vai ter hora que você vai ter que ficar calado. Vai ter hora que você vai falar. Quando você for falar, você tem que falar daquilo que o Senhor te deu, não de você mesmo. Então, tudo tem que ser feito com ordem mas cada um tenha do Senhor. A família cristã, mais um motivo, irá impedi-lo de retroceder. É aqui que você vai ser constrangido, irmãos, a não voltar para trás, a não olhar para trás. Hebreus 3,13. Hebreus 3,13. E depois Tiago, capítulo 5. 3,13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Se você está isolado, irmãos, o pecado, ele vai ter mais poder sobre a sua vida. Vai ser mais difícil você resistir às investidas de Satanás. É no meio dos irmãos, no meio da igreja, que nós somos exortados e incentivados a permanecer firmes. A família cristã irá impedi-lo de retroceder. Porque o que não existe, irmãos, é motivo para retroceder, não é? É motivo para desanimar. E é aqui que nós somos animados. Tiago, capítulo 5, versículo 19. Tiago 5,19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. Olha a importância de nós estarmos unidos, irmãos. Aquilo que eu sempre falo para os irmãos. A comunhão, irmãos, ela salva. A comunhão é uma proteção espiritual. Porque se nós formos chamados para uma guerra, nós precisamos ir para essa guerra, irmãos, com toda a palamenta. Com todas as armas. E uma das armas, irmãos, é a proteção espiritual da igreja. Como que nós vamos guerrear contra um inimigo poderoso, astuto, que tem artimanhas, sem essa proteção espiritual, irmãos? Satanás, ele exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para com os outros membros, pois sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra as suas artimanhas. É igual, quando eu escuto isso, essa mulher da ovelha, de gama do rebanho. Está lá sozinha, fica muito mais fácil, é Sim. fácil. Então, esses irmãos que estão isolados, nós temos que nos preocupar com eles, para trazê-los de volta para a comunhão. Então, essa reunião de hoje é uma exortação para nós, um incentivo a nós, para cuidarmos uns dos outros e buscarmos aqueles que estão dispersos, para enxergarem essa mesma verdade. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. Então, o que eu quero dizer com isso? Toda criança, quando nasce, ela faz parte da humanidade, certo? É a família maior, a humanidade.
Mas também essa criança faz parte de uma família específica, que tem um pai, uma mãe e irmãos, talvez. Certo? Então tem muita gente que fala assim, eu creio no Senhor, fui salvo e faço parte da família universal, da igreja universal de Deus, que está no mundo todo espalhado. E acha que isso é ser cristão. Eu faço parte da igreja universal, mas não preciso fazer parte de uma igreja específica local. É a mesma coisa que uma criança que faz parte da humanidade, mas não tem uma família específica. É a mesma coisa. Isso é saudável? Não é, irmãos. Fazemos parte da igreja universal, do Senhor, de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro? Fazemos. Mas também temos que fazer parte de um grupo específico. Ser membro de um grupo específico. Porque ali nós podemos expressar os nossos dons. Ali nós podemos ser ajudados e ajudar a edificar-nos uns aos outros, irmãos. Então o mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus. Mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Qual é o comprometimento que nós temos? O comprometimento que nós temos uns com os outros. Será que é só de frequentar os cultos? Chegar aqui, sentar e ir embora? Isso a gente vê acontecer em muitas igrejas. Inclusive, eu já participei muitas vezes dessa maneira. Ia, sentava, assistia e ia embora. Anos e anos fazendo isso. Não tinha comunhão com ninguém do lado, né? Porque igrejas imensas, grandes, você vai para se distrair, para se entreter, para assistir um show, né? Mas isso não é vida de igreja. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos, sem compromisso do casamento. Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus fez. Que Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Então nós fomos chamados para isso, para amar pecadores imperfeitos, irmãos. E não querer uma igreja perfeita, porque ela vai só se tornar perfeita quando, irmãos? Quando ela descer do céu, vestida em glória do próprio Senhor. Lá sim ela será perfeita. Até lá, nós estamos nos aperfeiçoando. E para encerrar, Atos capítulo 2, versículo 42. Mais 2 versículos só. Atos e 2 Coríntios. Atos 2, 42. Pode ler, Éder, para mim? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a chamada igreja primitiva. Aquela que recebeu todo o depósito de Deus. E por ter recebido esse depósito, como é que ela vivia? Perseverar. Por que perseverar, irmãos? Por que ele usou essa palavra perseverar? Porque, como o Nery falou, muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes o nosso corpo vai querer ficar em casa. Vai querer fazer outras coisas. Então, o estar na reunião faz parte daquilo que está escrito em Romanos 12. É o nosso culto racional. Ou seja, nós decidimos estar ali. Apesar dos empecilhos, apesar dos obstáculos. Nós decidimos estar aqui nessa manhã. E aconteceu algo interessante hoje lá em casa, irmãos. Interessante, né, Aline? A gente estava saindo meio atrasado já de casa, né? Aí eu fui descer para abrir o portão, que é automático da garagem. E cadê que o portão abria? E o motor? Caramba, mano. Aí tudo bem, tranquilo. É só você abrir ali aquele compartimento do motor que o portão desliza. Aí eu fui lá e nada do negócio abrir, travou. Eu falei, esse negócio é espiritual, irmão. Não é possível. E eu puxando, e o negócio não abria. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer?
O portão não abre de jeito nenhum. Falei, isso é espiritual. Aí eu fui lá, peguei um pé de cabra para poder abrir o negócio do motor. Aí peguei o pé de cabra e quebrei o negócio que abria, a portinha que abria. Eu, caraca. Aí tentei levantar o portão com o pé de cabra para poder puxar. Nada estava dando certo. Ah, vou desistir, vou ficar em casa, pô. Deixa os irmãos lá. Aline, vamos para a igreja, vamos subir, vou ficar em casa. Não podia fazer isso? Quebrou o portão todo, né? Podia fazer isso. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí eu consegui, com muito esforço, abrir a portinha. Puxa, abri. Eu falei, Aline, isso é espiritual, só pode ser, não pode. Esse portão nunca dá problema. Anos e anos. Deu um problema mês passado, eu consertei, e hoje, querendo impedir de estar na reunião. Então nós temos que perseverar, irmãos. Não é qualquer coisinha que vai nos tirar de estarmos juntos. Mais um versículo. 2 Coríntios 8, 5. 2 Coríntios 8, 5. Fala assim. E não somente fizeram, falando dos cristãos da Macedônia, né? Paulo elogiando eles. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então os macedônios, Paulo elogia eles por quê? Porque eles se deram primeiramente ao Senhor, mas pararam aí? Ah, eu me dou ao Senhor. Não. Eles se deram também uns aos outros. Como ele fala aqui, ó. Deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então nós temos que nos dar também uns aos outros. Isso, irmãos, é vida de igreja. Priorizar a família espiritual. É aqui que nós recebemos a vida, o depósito, a capacitação. Porque nós temos uma visão celestial, espiritual, ou nós temos uma visão terrenal da vida? Assim como o mundo tem. O mundo prioriza as coisas terrenas, passageiras. E nós? Priorizamos o quê, irmãos? Aquilo que permanece ou aquilo que passa? A Kátia hoje começou a reunião falando sobre isso, orando sobre isso, né? A nossa vida aqui ela é passageira. Né? Fazendo uma linha, imagina uma linha infinita. Que a gente não pode mensurar. Imagina essa linha, irmãos. A nossa vida aqui é um pontinho nessa linha. Somente um pontinho. Todo o resto é a nossa vida. Então, você se torna cristão ao se comprometer com Cristo. Mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão com relação a Cristo traz a salvação. A segunda decisão traz o reino. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã a ter essa consciência de que nós somos membros uns dos outros e fazemos parte de um só corpo. E temos que ter compromisso uns com os outros. E que nós possamos encorajar aqueles irmãos que não têm tido força ou não têm tido esse entendimento do que é o corpo de Cristo. É aqui que as coisas vão acontecer, irmãos. É aqui que vão sair evangelistas, é aqui que vão sair mestres, doutores, pastores, é do nosso meio. Se nós temos falta de alguma coisa, porque nós temos falta de muita coisa, é porque faltam membros que se comprometam com o Senhor e com a igreja. Né? Então, Senhor, nós somos gratos por essa manhã, por essa palavra, por essa exortação, porque, como a irmã Roseli orou nessa manhã, a sua volta está muito próxima, Senhor. E nós não queremos ser achados em falta, Senhor. Menosprezando aquilo que o Senhor se importa, que é a sua igreja, Senhor. Nós queremos te servir, seja, Senhor Deus, aqui nesse local, em qualquer outro local que o Senhor nos leve, Senhor. Nós queremos sempre estar com aquele povo que ama a sua volta, que espera pelo Senhor, que de mãos limpas invocam o seu nome, Senhor, para que nós não esfriemos, para que nós sejamos ajudados e possamos ajudar uns aos outros também, Senhor. E para que o nosso dom ele se desenvolva. Ajuda cada irmão. Pega essa palavra, Senhor Deus, e mistura com a fé no coração de cada irmão. E nos ajuda a fazer isso também, Senhor. Para que nós priorizemos o Senhor e a sua igreja.
Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória ao Senhor.